Olá pessoal, vamos começar com nova aplicação para a série de Fourier, separações de variáveis e condição de calor numa barra. Primeiro vamos definir o método. O método de separação de variáveis consiste em escrever uma solução U no formato de x vezes t, uma função que depende só da posição x e uma função que depende só do tempo. Escrevendo U como produto dessas funções, nós vamos substituir na EDP e analisar como que vai se comportar. Então, vamos olhar para a EDP do calor. Considere uma barra reta de comprimento L, feita de material homogêneo, termicamente isolada do meio ambiente, exceto pelas extremidades, as quais são mantidas na temperatura de 0 grau. Então, temos aí uma barra de comprimento L, ela está totalmente isolada termicamente, não troca de calor com o meio, e as extremidades são mantidas a temperatura zero. Então, essa aí é a EDP, alfa ao quadrado UXX igual a UT. O que nós temos aqui? Nós temos que a segunda derivada em relação à posição, vezes uma constante, é igual à derivada em relação ao tempo. Então, a condição de contorno vai ser U0T igual a ULT igual a zero. 0 é a extremidade esquerda, L é a extremidade direita, são mantidas a zero. E a configuração inicial da barra, na sua temperatura, é dada por uma função f de x. Então vamos fazer o método de separação de variáveis. Olhando para u igual a x vezes t e substituindo na equação. Então, alfa ao quadrado vezes a segunda derivada em relação a x é igual à derivada em relação a t. Bem, somente x depende de x. Então, nós teremos aqui alfa ao quadrado x duas linhas vezes t é igual, como somente t depende de t, x vezes t'. Agora, separando as funções de x no lado esquerdo e as funções de t no lado direito, nós temos essa igualdade alfa ao quadrado x duas linhas sobre x é igual a t' sobre t. Bem, como cada uma dessas funções depende de variáveis diferentes, a única maneira delas serem iguais é se ela for constante. Então vamos dizer que elas são iguais a uma constante menos lambda. Isso é, x duas linhas é igual a menos lambda x e t' é igual a menos lambda alfa ao quadrado t. Vamos olhar para a primeira equação. X duas linhas igual a menos lambda x. Quais são as soluções dessa equação? Vão ser x igual a n cosseno raiz de lambda x mais bn seno de raiz de lambda x. Os valores de lambda que satisfazem a equação diferencial com a condição de contorno, o zero igual ao L igual a zero, ou seja, x de zero igual a x de L igual a zero, serão lambda n igual a n ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado. Discutimos isso com mais detalhes na aula sobre autofunções. Então, a solução xn são da forma an cosseno de nπ sobre lx mais bn seno de nπ sobre lx. Então, agora olhando para a segunda equação, já identificamos o valor de lambda. T' é igual a menos lambda alfa ao quadrado t. A solução é da forma Tn de t igual a Cn vezes E elevado a menos n ao quadrado π ao quadrado L2 alfa ao quadrado t. Então, agora juntando essas equações, nós vamos ter xn é igual a n cosseno raiz de lambda n raiz de lambda x mais bn raiz de lambda x. Como a solução vale zero nos extremos, o a é zero pela condição de contorno. Então, teremos u de xt igual a x. Quem é x? Cn seno de nπ sobre lx. E quem é t? É a exponencial. Pegando esse produto, nós temos uma soma infinita de soluções, que são as autofunções. Temos apenas que determinar o Cn.
Como determinar essa constante que está multiplicando essas autofunções? Bem, nós pegamos o caso em que o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a zero, a exponencial vale 1, né, já que vai ser e elevado a zero. E nós teremos Cn seno de nπ sobre Lx. Ou seja, temos uma função de x, f, e uma série de Fourier associada a essa f. Então, para identificar o Cn, basta aplicar a projeção de f no espaço gerado pela base dos senos, que é exatamente o coeficiente de Fourier. Então, é dado por essa expressão, 2 sobre L, integral de 0 a L, fx seno nπ sobre Lx. E nós vamos identificar, assim, as constantes Cn. Então, pronto. Achamos a solução do nosso problema de calor. Relembrando aqui, nós temos uma separação de variáveis, substituímos U por x vezes t, substituímos xt na equação diferencial, nós temos então x duas linhas sobre x igual a 1 sobre alfa ao quadrado t' sobre t, que vamos considerar constante, igual a menos lambda. Identificamos o lambda pelas condições de contorno, né? Aqui o contorno é zero, né? U0t igual a ULT igual a zero, logo essa é uma função de senos. A solução x depende de seno. T, como é uma primeira derivada, é uma exponencial, aproveitando esse lambda que foi identificado nas equações de x. Então, identificamos uma solução como x vezes t, onde Cn é uma constante associada e a soma dessas soluções é também uma solução. Logo, temos que identificar os Cn. Para identificar os Cn's, temos que substituir a função na condição inicial e aí nós encontramos o Cn pela projeção no espaço das autofunções, que são a determinação dos coeficientes da série de Fourier. Vamos pegar aqui um exemplo. Temos o xx igual ao t, de x de 0 a 4. O 0t igual a u4t igual a 0. Né? Ela vale 0 nos extremos, no ponto 0 e no ponto 4. O de x0, que é o tempo igual a 0, é igual a fx, condição inicial, onde fx é dada pela função 2x, se x está entre 0 e 2, e 8 menos 2x, se x está entre 2 e 4, ou seja, esse triângulo que está em azul na figura. Então, substituindo como nós identificamos na equação, encontramos que lambda é igual a raiz de lambda é igual a 2k mais 1 sobre 4 vezes π. Lambda ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado, π ao quadrado sobre 16. E para achar o CK, nós já vimos na aula anterior como achar esse CK. É dado por essa expressão, menos 1 elevado a k 32, sobre 2k mais 1 ao quadrado, π ao quadrado, k é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, fazendo o tempo evoluir, né, começando com t igual a 0, nós vemos como se comporta o calor nessa barra. Bem, se as extremidades são mantidas a 0 grau, logo o calor está se dissipando, ele está se esvaindo pelos cantos e a temperatura está decaindo. Era o que se esperava fisicamente desse processo. Temos apenas que fazer uma pequena correção nessa solução. É a exponencial de menos 2k mais 1 ao quadrado. Eu tenho menos ali na exponencial. Então, terminamos aqui a nossa aula e até a próxima.